Bem, até a gente estava conversando um pouco antes aqui no podcast, né? O que acontece, Ivo? A gente tem um programa na Serafim chamado Programa B2B, o Programa Bem-Estar Financeiro na Sua Empresa. O que acontece? O que a gente verificou, e isso, na verdade, foram pesquisas não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos já se comprovou isso. Funcionário que está com um problema financeiro, ele performa muito mais abaixo do que ele estaria performando se não tivesse problema financeiro. Então você já começa a ter um problema dentro da empresa, que às vezes o dono da empresa acha que é um problema do espaço, ou um problema em si da empresa, e não é. Na verdade, o funcionário está com a cabeça lá na casa dele, com problema financeiro, e porque está performando mal. Então o que acontece? A gente tem esse programa que a gente faz workshop, a gente faz palestras para os funcionários. Para quê? Para que eles melhorem sua vida financeira e comecem a performar melhor. E a gente tem como quantificar isso, tem como mensurar isso, né? E aí você consegue ver, poxa, a sua empresa está perdendo tantos milhões, porque você tem tantos funcionários que fizeram aqui responderam nossa enquete aqui, e que está preocupado com a vida financeira. Então já começa desse lado em termos de gestão, né, financeira na empresa, porque às vezes não é uma coisa que está aparecendo para a empresa essa situação. Então tem isso, e aí você tem do lado da sustentabilidade, você tem o quê? Poxa, se eu tenho um problema financeiro, vou dar um exemplo assim, a pessoa não está preocupada, por exemplo, de jogar o lixo orgânico no lixo na lixeira orgânica e o lixo inorgânico na lixeira inorgânica. Já começa a ter uma sustentabilidade. Sim. E diz, por conta disso, a pessoa está tão preocupada com suas finanças que ela não está se preocupando com outras coisas. Entre ela, meio ambiente e tudo mais. Outra coisa também, a gente tem que levar em consideração o seguinte, quando a gente fala de sustentabilidade, né, eu gosto muito de falar também da sustentabilidade financeira. Então, por exemplo, Mega Sena, 95%, isso tá é estatística, pelo menos nos Estados Unidos, em que aparece. 95% das pessoas ganham na Mega Sena pedem tudo em 2 anos. Perfeito. Por que isso acontece? Isso acontece, aí eu vou chamar um grande economista, chamado Franco Mondigliani. Ele fez a curva, né, que ele fala, a curva de Mondigliani, fala o seguinte, você tem que passar por 4 fases na sua vida para você ter tranquilidade na sua vida financeira, para você ter prosperidade. A primeira fase é educação financeira. A segunda fase é a fase da acumulação. Educação financeira vai do 0 aos seus 18 anos, mais ou menos. Cada um tem a sua, mas de forma geral. A partir daqui, dos 20 até os 30, é da acumulação. Você vai acumular capital. Só que aí depois dos 30 aos 40, 45, você vai ter a parte da rentabilidade. E a partir dos 45, 50, você já começa aqui a preservar o seu capital. E depois você vai consolidá-lo. Mas assim, só para explicar direitinho isso daqui. Pega a cara da Mega Sena. Ganhou lá 2 milhões. Se ele não teve educação financeira, ele pulou a primeira fase do que o Franco Mondigliani explica. Então ele já foi para a fase da acumulação. Teoricamente, ele teria que fazer o quê? Ir para a parte da rentabilização. Agora eu vou render esse dinheiro. Mas não. Como ele não tem educação financeira, ele volta lá pro começo e começa a gastar tudo. Aí a falta de educação financeira faz ele gastar todo o dinheiro dele. Então você vê como a gente começa a ver que não é sustentável uma vida sem educação financeira. Não é... Você não vai conseguir ter prosperidade na sua vida financeira se você não passar por essas fases. Você não vai conseguir acumular, rentabilizar e preservar seu capital se você não tiver educação financeira, né? Claro, fora alguns poucos raros exemplos, você recebeu uma herança muito alta, um valor muito grande, até a pessoa gastar tudo, mas você vê a Mega Sena, tem gente que ganha 50 milhões e em 2 anos gasta tudo. É impressionante, né? Impressionante. Então é muito importante você trabalhar. Então lá, gestão. Quando a gente fala de gestão empresarial, a importância de manter a empresa funcionando, né, a roda girando, muitas vezes o problema não está na empresa em si. Muitas vezes o problema está na cabeça do funcionário, que está com um problema financeiro. Perfeito. E a sustentabilidade, você tem uma vida financeira que seja sustentável no curto, médio e longo prazo, né? Somente no longo prazo. E aí a gente cai naquela história do aposentadoria. Sim. Então, uma grande dificuldade que eu tenho quando eu vou explicar para os potenciais clientes, para os clientes, sobre a
aposentadoria é porque é muito difícil a gente pensar daqui 20, 30 anos. Porque o nosso cérebro, ele entra pro lado fisiológico, e a neurociência explica isso, ele não foi desenvolvido para pensar tão lá na frente. Assim, é sobrevivência. A gente pensa em 5 anos, 10 anos no máximo. Sim. Agora, 20, 30 anos, eu vou ficar juntando dinheiro por 20, 30 anos, para lá na frente usufruir, não é fácil. Sim. Não é fácil. Então é um trabalho muito, muito difícil que a gente tem, e o que eu tenho com os meus clientes, de mostrar, olha, aí entra a parte da estratégia. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, da estratégia de investimento e tudo mais, mas entra nessa parte de, assim, priorizar. Perfeito. Quais são as suas prioridades? E é isso que a gente vai conversando com o cliente para ele trabalhar.